Bruno, há pouco estávamos a falar das causas de queimaduras conforme a estação do ano, falámos do inverno e já agora, mais chega, falávamos das queimaduras no verão. Há pouco falávamos das queimaduras de primeiro grau, que poderiam ser as solares. Falámos também de queimaduras provocadas por incêndios. Que tipo de queimaduras poderão surgir? Que é que poderá originar queimaduras no verão? Bem, a queimadura de primeiro grau é quase como se de facto uma queimadura solar, portanto tem que ficar aquele vermelho, conforme disseram. Mas é mais que isso. Isto é, no verão, portanto, é sem dúvida uma fase, outro período do ano que vai influenciar ou que vai aumentar o risco de queimadura, não só pelos nossos bombeiros portugueses, mas também por outras situações de mau manuseamento de alguns líquidos, falamos assim. Principalmente agora na fase do verão, tanto em que se fazem os churrascos, tanto, e curiosamente havia em que se usa muitas vezes a sandália líquida ou álcool para tentar, ou a gasolina para fazer com que a chama fique mais viva. E, curiosamente no Brasil, há uns anos atrás, criaram uma publicidade, apareceu um cartaz em que dizia que nunca esguiche álcool diretamente na churrasqueira, ou você é que pode vir à churrasco. E quando eles dizem, não dizem isso por de cor. De facto, tem havido muitos casos em que o próprio líquido, quando chega em contato com a chama, há um retorno para o próprio frasco, digamos assim, provocando a explosão deste frasco. E ao provocar esta explosão desse frasco, vai provocar muitas vezes queimaduras. Vai provocar a combustão também das roupas, vai provocar queimaduras na face, muitas vezes, nos braços, nas pernas e por vezes a alguma profundidade. Muitas vezes estão a fazer churrasco sozinhos, digamos assim, e não conseguem, não têm forma de pedir ajuda pelo próprio susto. Isto é também o pânico também não ajuda, exato. Não ajuda. O que é que vamos fazer então nestas alturas? Temos a água se estiverem disponível, senão vamos deitar-nos no chão, rebolar, até apagar, digamos assim, esta fonte de calor. E tentar pedir ajuda o mais breve possível. Falámos há pouco da água, a água vem primeiro e depois vem o resto. Falámos o que é que podia ser feito, o que é que não devia ser feito. Isso são algumas coisas. Mas antes de entrarmos nesse aspecto, gostaria também de alertar muitas vezes o risco de mau manuseamento também de alguns produtos, em que descoram também as normas de utilização. E isto é um dos pontos que vai também fazer com que aumente o risco de acidente. Por isso, atenção, leiam os líquidos, leiam o que está escrito nas embalagens e nos próprios equipamentos. Isto vai ajudar a prevenir outras situações. Então, a questão será sempre muito essa questão. O risco de acidente tem muito a ver com o mau manuseamento dos produtos e dos próprios equipamentos. É isso, mas no verão é muito frequente essa situação. A situação que falaste há pouco de churrascos, se calhar tem aumentado ou tem-se verificado mais agora. Muitas vezes, se calhar, há desinformação que as pessoas têm ou as pessoas não estão, digamos, alerta para esse tipo de perigo. E tocaste noutro ponto interessante que se calhar convinha falar em forma de agradecimento, já que estamos numa emissão em que falámos de queimaduras. Já foram abordados várias vezes a prestação dos bombeiros nos incêndios. Se calhar era uma ótima altura para prestarmos nosso agradecimento aos bombeiros, homenagem aos bombeiros portugueses, tornaram-se incansáveis. Obrigado. E infelizmente com algumas consequências, não é? Com algumas situações menos positivas, mas deixamos cá nossa homenagem, nosso muito obrigado. Também, caro amigo Bruno, também és um bombeiro voluntário. Como é que encaras nesta fase os teus colegas que infelizmente têm acontecido acidentes graves e inclusivamente a morte? Como é que a vossa corporação, tu como bombeiro particularmente, como é que vês este cenário, estes ambientes? São sempre cenários de risco, tanto quando uma pessoa parte para um local vai, mas muitas vezes pode não saber se volta. E muitas vezes
são cenários que nos fazem pensar, muitas vezes já depois de tudo resolvido. Portanto, o risco que corremos, mas, até onde foram. exatamente, muitas vezes faz-nos pensar isso mesmo. Nós muitas vezes partimos, vamos a combater um incêndio, não sabemos as condições que estão no local. A tal informação que há pouco falava. Exatamente, não sabemos também o que é que está no local, mais que pode aumentar esses fatores de risco. E todos esses fatores vão interferir na própria. Mas vamos sempre. A expressão agir no calor do momento é uma expressão que é bem adequada à situação por que vocês passam, porque vocês agem muitas vezes de uma forma muito, se calhar, às vezes acaba por ser precipitada, porque tudo a tal situação do tal cenário sem saber o que acontece. Pode acontecer, tem que precipitada não é a palavra mais correta, mas se calhar instintiva ou de auxílio, de querer auxiliar rapidamente e proteger as pessoas, que é o lema. Sim, mas temos que ter atenção que existem normas de segurança, e havendo essas normas de segurança nós também não nos podemos descurar dela. Muitas vezes há que perceber que não poderemos correr os riscos tanto desnecessários, digamos que um bombeiro ferido ou uma equipe ferida não vai fazer nada ao local, não é? Infelizmente temos que criar condições primeiro de acesso e só depois então ir junto da vítima, junto das pessoas e só tentar salvar os meios. E muitas vezes é difícil perceber essas situações. Portanto, há normas de segurança que têm que ser cumpridas também para podermos conseguir chegar mais facilmente aos locais. Mas para nós que vemos noticiários todos os dias, a sensação que se tem é que, no meu entender, faltam meios, precisam de mais meios, mais apoios. Inclusive tivemos recentemente um caso que foi publicado na televisão, jornais, de um bombeiro que queimou os pés, talvez não tinha os meios corretos ou mais adequados. Isto é uma realidade que se passa, ou seja, há falta ou carência, digamos, dos meios mais adequados também para as situações. Sim, assim, de certa forma há alguma falta, isto é, as corporações de bombeiros não têm todas o mesmo poder económico, isto é, a própria forma de adquirir equipamento não é a mesma. Portanto, há umas que têm mais apoio, outras têm menos apoio e tudo isso vai interferir. Agora, não aumenta de certa forma algum risco. Agora, o equipamento em si que os bombeiros portugueses têm é adequado. Portanto, têm que utilizar. Agora, há certas situações no momento que são imprevisíveis. Portanto, não é a falta do equipamento que vai fazer a diferença. Até porque há pouco estávamos a falar que, até comparativamente com outras corporações de bombeiros do mundo, que os bombeiros portugueses são mais ativos, enfrentam mais, vão mais à frente, penso eu. Que a palavra mesmo é mais corajosos, se calhar, são mais corajosos. Não é corajoso. Os bombeiros portugueses são, sem dúvida, uma referência nacional e que vão, onde for preciso, tentam ir junto o mais próximo possível, de forma a salvar tudo o que é possível, tanto desde casas, desde haveres, e tentam chegar a todo o lado sempre possível. Agora, muitas vezes o difícil é tentar conseguirmos chegar aos locais. A própria imprevisibilidade que falava há momento, fala pelo menos pelas próprias condições climatéricas, os acessos, falta de limpeza das matas. Também, esses são os fatores que têm condicionado e muito. As próprias mudanças dos ventos, tanto já foi falar tanto. E é a responsabilidade das pessoas que muitas vezes estão associadas a fogos postos, não é? Sim, mas não será, digamos, um tema neste momento, senão estaríamos aqui já há muito. Nunca mais saímos disso. Exatamente. Agora, todos esses fatores vão interferir, não é possível, principalmente a questão dos ventos, a própria cruzamento, todos esses fatores vão aumentar o risco. O que devia não acontecer era haver mortes associadas a uma profissão voluntária,
de socorro e de auxílio às pessoas, porque os bombeiros não fazem só esta função, fazem inúmeras funções e, portanto, daí a razão de nós estamos também a deixar aqui nossa homenagem aos bombeiros portugueses. Nesta emissão dos Novos Domínios da Saúde ainda consigo até às 22 horas.